Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor José Souza, sejam todos bem-vindos ao canal e na aula de hoje vamos abordar o sistema nervoso. Mas se você ainda não viu a aula de tecido nervoso, aproveite esse momento, acesse esse card que está aparecendo aqui na parte superior do seu vídeo e você será direcionado à aula de tecido nervoso. Após assistir a aula de tecido nervoso, te convido a assistir a aula aqui de sistema nervoso para a gente aprender um pouco mais sobre esse sistema. Então, sem muitas delongas, após a vinheta, vamos iniciar a nossa aula. Com apenas 2 quilos de peso e cerca de 3% da massa corporal total, o sistema nervoso é um dos menores, porém o mais complexo dos 11 sistemas corporais. Esta rede intrincada de bilhões de neurônios e de um número ainda maior de células da neuroglia está organizada em duas subdivisões principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos iniciar então falando um pouco mais sobre o sistema nervoso central. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar nesse diagrama que eu coloquei aqui para vocês que o sistema nervoso central, que ele é classificado como SNC, né? O sistema nervoso central, ele está subdividido em duas regiões. Nós temos a região do encéfalo, que está protegido pelo nosso crânio, e temos a região da medula espinal, que está protegido pela nossa coluna vertebral. O encéfalo ele é subdividido em três porções. Nós temos no encéfalo a região que corresponde ao cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Dessas três porções, o cérebro ele é subdividido em duas subporções, que é o telencéfalo e o diencéfalo. O cerebelo ele não tem nenhuma subdivisão e o tronco encefálico é dividido ainda em três porções, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo. Nesta imagem aqui, a gente consegue observar um pouco melhor essas subdivisões. Ampliando esta imagem, a gente consegue observar aqui essas subdivisões que eu acabei de mencionar para vocês. Então, como eu disse anteriormente, o cérebro ele é subdividido em duas porções. Nós temos a região que corresponde ao telencéfalo e a região que corresponde ao diencéfalo. Nesta imagem aqui, que ele corresponde a um esquema da nossa região encefálica, a gente consegue observar bem essas regiões. A região que corresponde ao telencéfalo é essa região aqui, que eu estou passando aqui essa canetinha azul. Essa região do telencéfalo, então, corresponde à região que vulgarmente a gente chama de cérebro. É aquela região totalmente preguiada e ela possui uma grande extensão. Porém, como ela está preguiada, ela consegue ocupar o menor espaço para caber ali dentro da nossa caixa craniana. Logo abaixo do telencéfalo, a gente tem essa região que ela está na cor verde, que corresponde ao diencéfalo. O diencéfalo, ele também vai ser responsável por algumas das nossas percepções, porém aqui no diencéfalo a gente vai ter principalmente a produção de hormônios. Futuramente, quando a gente estiver estudando o sistema endócrino, vocês vão ver que nessa região do diencéfalo a gente vai ter glândulas como, por exemplo, a glândula hipófise, que vai ser responsável aí por regular e também por coordenar a produção de alguns hormônios para o nosso corpo. Abaixo aqui do diencéfalo, nós temos a região que corresponde ao tronco encefálico. Como eu mencionei para vocês, ele é subdividido em três porções. Essa primeira porção, que está logo abaixo do diencéfalo, a gente chama de mesencéfalo. Abaixo dele, nessa coloração laranja, nós vemos aqui a ponte. E abaixo da ponte, a gente tem uma estrutura que a gente chama de bulbo. A região do bulbo ela vai estar em contato direto com a nossa medula espinal, fazendo então essa ligação do encéfalo com a medula espinal. Essa parte do tronco encefálico ele está basicamente relacionado à questão dos batimentos cardíacos, ao controle da pressão arterial e também à questão da nossa respiração. Ao lado aqui do tronco encefálico e abaixo do telencéfalo, nós podemos observar essa região que eu estou passando aqui a canetinha aqui para vocês, que corresponde ao cerebelo. O cerebelo é uma outra estrutura também muito importante para o nosso organismo e ele vai estar relacionado principalmente com a questão do tônus muscular e outras coisas que a gente vai ver mais futuramente. Então, sistema nervoso central, a gente vai ter basicamente a região do encéfalo. No encéfalo, a gente vai ter
cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, e também nós vamos ter aqui a região que corresponde à medula espinal. Vale ressaltar, pessoal, mais uma vez, que esse sistema ele se chama sistema nervoso central porque se a gente observar aqui esta imagem que corresponde a um indivíduo que está em posição anatômica, a gente consegue observar que essas duas estruturas que correspondem ao sistema nervoso central, elas ocupam exatamente o quê? O centro do corpo humano. Então, aqui a gente tem uma pessoa eh, em posi... Aqui, então, a gente tem uma pessoa em posição anatômica e a gente consegue observar que na linha mediana a gente vai ter essas duas estruturas que são o encéfalo e a medula espinal. Essas duas estruturas, então, como ocupam exatamente o centro do nosso corpo, recebe o nome, então, de sistema nervoso central. Nesse sentido, então, tudo aquilo que estiver fora da parte central do nosso corpo, a gente vai classificar como periférico. Então, quando a gente for estudar o sistema nervoso periférico, vocês vão observar que eles vão ocupar essa região periférica, que é aquela região que está fora do centro ou do eixo do nosso corpo. Então, vamos aprofundar um pouco mais esses órgãos que correspondem ao sistema nervoso central. Então, o primeiro órgão aqui que é importante a gente salientar sobre o sistema nervoso central corresponde ao cérebro ou telencéfalo. Ele constitui 90% da massa encefálica. A sua superfície ela é bastante preguiada, isso é super importante para que essa estrutura ela possa caber dentro da nossa caixa craniana, uma vez que essa estrutura é bastante longa. Então, o fato dela ser preguiada ajuda a essa estrutura caber dentro da nossa caixa craniana. O telencéfalo ele é subdividido em dois hemisférios, hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Mais futuramente, a gente vai estar abordando as estruturas que correspondem a cada um desses hemisférios e as funções que elas vão desempenhar dentro do nosso organismo. Além dessas subdivisões, a gente pode dividir a região do cérebro em duas partes, que é a região do córtex, que é a parte mais externa desse órgão, e ela vai ser formada por uma substância que a gente chama de substância cinzenta, que é composta por corpos neuronais ou corpos de neurônios, e a região mais interna, que ela é formada por uma substância branca, que é formada por dendritos e axônios. Nesta imagem, a gente consegue observar dois cortes na região do sistema nervoso central. Na parte superior, tem um corte frontal na região do encéfalo e na parte inferior, na região da medula espinal, tem um corte transversal. Então, a gente consegue observar nessa região um corte transversal e nessa região um corte frontal. Neste corte frontal do encéfalo, a gente consegue observar que na parte mais externa ou no córtex do encéfalo, nós vemos que ele tem uma coloração mais cinza ou mais escura. Na parte mais interna, por sua vez, a gente vê uma coloração mais clara. Isso corresponde basicamente à forma como os neurônios estão organizados nesse órgão. Aqui na região do encéfalo, a parte que corresponde ao córtex do encéfalo, ela vai ter essa coloração mais cinza, porque nessa região a gente vai ter aglomerados de corpos celulares. E na parte mais interna, devido ali à presença principalmente da bainha de mielina nos axônios desses neurônios, a gente vai ter essa coloração mais clara ou branca. Já na região ali da medula espinal, como vocês podem observar nessa imagem aqui ao lado, a gente consegue ver que isso está diferenciado. Na medula espinal, a parte externa que corresponde ao córtex, que eu estou aqui passando a canetinha aqui do lado, ó, vocês conseguem observar que essa parte aqui do córtex ela é clara ou branca e a parte central ela tem essa coloração mais cinza ou mais escura, formando o que alguns autores vão mencionar nos livros, que é chamado de H medular. E se vocês observarem, ele forma essa estrutura como se fosse a letra H. Por que isso vai acontecer? Porque na medula espinal, esses neurônios eles estão organizados de forma diferenciada, ou seja, na região central nós observamos aqui então a região dos corpos celulares ou agrupamentos de corpos celulares e por isso ele vai ter essa coloração cinza e na parte do córtex, que seria essa parte mais externa, nós vamos ter ali os aglomerados de axônios e também alguns dendritos. Isso faz com que essa região ela tenha essa coloração mais clara ou branca.
Na região encefálica, para a gente finalizar a parte da região ali do cérebro, a gente tem a segunda subdivisão que corresponde ao diencéfalo. O diencéfalo, pessoal, ele está localizado nessa região que eu vou estar aqui passando a canetinha, como vocês podem ver aqui em azul. E esta região, ela tem duas regiões específicas, ou tem duas regiões que são importantes a gente saber. A primeira região corresponde ao tálamo. O tálamo, ele é o centro da organização cerebral. Ele está responsável principalmente pela reorganização dos estímulos nervosos e também pela percepção sensorial, ou seja, a percepção ali da consciência, é o que vai fazer com que nós sejamos nós mesmos, que nós temos consciência dos nossos atos. Já essa região abaixo do tálamo, ela corresponde ao hipotálamo. O hipotálamo, como eu mencionei para vocês, ele é uma glândula que vai estar responsável principalmente pela questão da homeostase corporal. Isso ele vai conseguir executar principalmente produzindo hormônios ou estimulando outras glândulas a produzir hormônios para que venha ali fazer essa parte de regulação corporal. Além da regulação corporal, a gente também vai ter regulação da temperatura, regulação da apetite, balanço hídrico, controle da hipófise e também de outras glândulas. Tudo isso ali na região do hipotálamo. Nós vamos ver mais detalhes sobre o hipotálamo quando nós formos estudar o sistema endócrino. Continuando abaixo aqui do cérebro ou do telencéfalo, nós vamos ter essa estrutura que eu estou circulando aqui para vocês, ó, que corresponde ao cerebelo. O cerebelo, alguns autores chamam ele de pequeno cérebro. Ele vai ser responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, pelo tônus e vigor muscular, pela orientação espacial e também pela coordenação dos movimentos. Essa estrutura, apesar de ser pequena, ela vai ter uma grande função aí, principalmente aí na questão de regulação do tônus muscular e também na coordenação dos nossos movimentos. Uma pessoa que ela sofre uma lesão nessa região do cerebelo, ela pode então perder esse vigor muscular, pode perder então essa capacidade de coordenar os seus movimentos, bem como também perder essa questão de noção espacial ou de orientação espacial. Dando continuidade então ao sistema nervoso central, uma outra estrutura que é super importante a gente analisar é a medula espinal. A medula espinal, anteriormente, ela é chamada de medula espinhal. Alguns autores também podem mencionar essa estrutura como RAC. Essa estrutura ela aloja-se abaixo do encéfalo. Aqui eu estou circulando para vocês a região encefálica. Abaixo desse encéfalo a gente tem essa estrutura que é em forma de um cordão cilíndrico e ela vai se alojar dentro das perfurações das vértebras da nossa coluna vertebral. Ela vai ter a função de receber informações de diversas partes do nosso corpo e também de enviar para o nosso encéfalo essas informações e vice-versa. Ela vai ser responsável também pelos nossos atos reflexos ou reflexos medulares que a gente vai comentar logo em seguida. Como o nosso sistema nervoso vai ser responsável por desempenhar várias funções no nosso corpo, principalmente para manter ele estável, para manter a homeostase do nosso corpo, é super importante que essas estruturas elas sejam extremamente protegidas. Por quê? Porque uma lesão nessa estrutura, como eu mencionei para vocês, devido a ela ser extremamente especializada, pode levar a consequências irreversíveis. Então, para evitar essas lesões nesse órgão, nós temos ali três estruturas ou três membranas que protegem esse órgão, que são chamadas de meninges. As meninges, elas são classificadas em três tipos. Da mais externa para mais interna, nós temos a dura mater, que é a mais externa, a mediana ela é chamada de aracnoide e a mais interna a gente chama de pia mater. A função principal delas vai ser revertir todo o sistema nervoso central, como vocês podem observar aqui, tanto na região encefálica como na região da medula espinal, nós vamos ter essa meninges. E essas meninges, elas são membranas que vão revestir, e no interior dessas meninges, entre uma meninge e outra, nós vamos ter aquele líquido que é produzido pelas células ependimárias, que a gente chama de líquor. Então, essa estrutura, ela vai ter, além dessa proteção das três membranas, a gente, entre uma membrana e outra, nós vamos ter um líquido. Esse líquido, como eu mencionei para vocês na aula anterior, ele vai ser responsável principalmente para evitar choques mecânicos e também para evitar atrito entre esse órgão. Então, as meninges
São três membranas que vão revestir o nosso sistema nervoso central e a função principal dela é proteger. Dando continuidade, então, ao sistema nervoso, como eu falei para vocês, a gente subdivide ele em duas porções: o sistema nervoso central, que é aquele que ocupa o centro do nosso corpo, e todas aquelas estruturas que correspondem ao sistema nervoso que não está na região central, a gente classifica como periférico. E quais são essas partes do sistema nervoso que não está na região central? São os nervos e os gânglios. Nervos e gânglios são considerados órgãos, então, do nosso sistema nervoso periférico, justamente porque ele não ocupa a parte central do nosso corpo. Da região encefálica, nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos, e na região da nossa medula espinal, nós vamos ter ali 31 pares de nervos raquidianos ou nervos espinais. Mas, professor, o que são nervos e o que são gânglios? Gânglios são aglomerados de corpos celulares. Já nervos, eles são aglomerados de axônios e também de dendritos. Nesta imagem, a gente consegue observar isso mais em detalhe. Então, aqui nesta região, se vocês observar, a gente tem nesse desenho aqui, tem várias bolinhas aqui com um pontinho no meio. O que são essas bolinhas com pontinho no meio? Isso corresponde aos corpos celulares. Então, nessa região que tem um aglomerado de corpos celulares, a gente classifica ela, quando ela está fora do sistema nervoso central, como gânglio nervoso. Já a porção, a gente vê que ela é totalmente lisa e ela vai estar envolta por um tecido conjuntivo, a gente vai classificar como nervos. Então, nervos são aglomerados de axônios ou de dendritos que vão estar revestidos por um tecido conjuntivo. Já os gânglios, eles são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora de quê? Do sistema nervoso central. Para finalizarmos essa aula, é importante a gente mencionar sobre o reflexo medular. O que seria o reflexo medular? O reflexo medular ele é uma resposta rápida e instantânea a determinado estímulo. Aqui nesta imagem, a gente consegue observar dois tipos de reflexo medular. Um reflexo medular que a gente chama de reflexo monossináptico e um reflexo medular que ele é considerado como polissináptico. Vamos iniciar falando sobre o reflexo medular monossináptico. Vou estar ampliando esta imagem aqui para a gente poder observar melhor então ela. Então, no reflexo medular monossináptico, a gente chama ele de monossináptico porque a gente vai ter a interação apenas de dois neurônios. Quais seriam eles? O neurônio sensitivo e o neurônio motor. Se você não sabe o que é um neurônio sensitivo e um neurônio motor, eu te aconselho a você a clicar no card aqui na parte superior para você assistir a aula de tecido nervoso, onde eu menciono para vocês a diferença entre esses dois tipos de neurônio. Então, continuando aqui, no reflexo medular monossináptico, a gente vai ter interação apenas de dois neurônios, que é o neurônio sensitivo, que ele é chamado de aferente, que é ele que vai receber o estímulo, e o neurônio motor, que é um neurônio classificado como eferente, porque ele vai executar a resposta. No caso aqui, como vocês podem observar, nessa parte superior, nós temos aqui nesse desenho uma perna, né, de uma pessoa que ela provavelmente ela está sentada, e daí a gente tem esse instrumento aqui, que ele é usado por alguns médicos para testar então o reflexo da pessoa, que é como uma espécie de um martelinho. Então ele vai bater esse martelo na região da patela, e quando ele bate esse martelo na região da patela, nesta região, como vocês podem observar aqui, ó, nós temos um neurônio. Esse neurônio ele é responsável por captar esse estímulo e enviar ele para a nossa medula espinal. Então, esse estímulo ele é captado por esse neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo envia esse estímulo para a nossa medula espinal, e como esse é um reflexo monossináptico, automaticamente esse estímulo ele vai ser interpretado e conduzido aqui a uma resposta que é através desse neurônio motor. Esse neurônio motor, então, como está ligado ao músculo, ele vai fazer com que esse músculo contraia, fazendo com que essa pessoa ela consiga levantar essa perna, como vocês conseguem observar nessa imagem. Agora, nesse segundo exemplo, como a gente consegue observar, aqui a gente tem um movimento de ato reflexo que a gente chama de polissináptico. Por que ele é chamado de polissináptico? Porque a gente vai ter várias sinapses. Lembrando, pessoal, que sinapse é a comunicação entre dois neurônios. Então, sempre que tiver a comunicação entre dois neurônios, o ponto de comunicação entre dois neurônios, a gente chama de sinapse. Então, aqui, ó,
a gente vai observar que neste exemplo, mais uma vez, a gente vai ter um neurônio sensitivo, que é ele que vai captar estímulos tanto internos do nosso organismo quanto externos. Aqui nesse caso, esse estímulo é de quê? De dor. Esse indivíduo, então, ele furou a ponta do dedo dele ali com uma espécie de tachinha. Então, quando ele fura a ponta do dedo dele, o que acontece? O neurônio sensitivo vai captar esse estímulo, vai conduzir esse estímulo até a nossa medula espinal. Na medula espinal, nós vamos ter um neurônio que ele é chamado de neurônio associativo. Esse neurônio associativo, ele vai ser responsável por captar esse estímulo, interpretar ele e conduzir uma resposta através de um neurônio que a gente chama de neurônio motor. Mais uma vez, pessoal, como eu falei para vocês, neurônios motores eles estão ligados aqui a músculos. Então, quando o neurônio associativo faz essa interpretação e percebe que isto é um estímulo de dor, ele vai fazer com que ocorra a contração do músculo através desse neurônio motor. Então, o músculo ele é contraído e isso vai fazer com que esse indivíduo ele retire essa mão dessa estrutura que está causando dor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram da aula, não esqueça de deixar seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreve no canal. Aproveite também e compartilha com outras pessoas para fazer com que esse canal cresça ainda mais. Então, até a próxima.